Olá pessoal, nós estamos de volta. Eu sou o professor Cleves, para quem não lembra, eu trabalho com os sextos anos. E hoje nossa temática vai ser sobre as formas de uso da terra pelos indígenas da Amazônia. Então, pessoal, a Amazônia ocupa quase 50% do território nacional. A maior parte da formação florestal do bioma é de terras baixas, florestas úmidas, com chuvas o ano todo, e florestas estacionais, nas quais falta umidade em um período do ano. A posição geográfica ao longo do Equador faz com que a Amazônia possua altas temperaturas, pela proximidade do Sol, mas com um clima úmido e com chuvas concentradas. Ela possui a maior biodiversidade do mundo. Para uma melhor compreensão, vamos entender alguns aspectos do uso e posse da terra entre os povos indígenas da Amazônia. Então, o primeiro ciclo da borracha na Amazônia se estende aproximadamente entre 1880 até 1920. Neste período, uma das características importantes a ser destacada são as correrias. Então, observe essas imagens, nós vamos ter aqui, na primeira imagem, da esquerda para a direita, o tempo da maloca, o tempo da correria, onde a gente observa lá que os indígenas estão acorrentados da mesma maneira que o africano escravizado era acorrentado durante o período da escravidão, tá? No período colonial brasileiro. E o tempo do cativeiro, tá? Onde fala sobre os direitos, ou o tempo dos direitos. Bora lá. Então, há mais de 5.000 anos, uma migração de cerca de 50 grupos indígenas das famílias linguísticas Aruac e Pano, provenientes da Ásia, ocuparam toda a América do Sul, habitando também o Acre. Segundo registros arqueológicos recentes, o povoamento humano do Acre pode ter iniciado até mesmo entre 20 e 10.000 anos atrás. Os povos da família linguística Aruac, no caso os Apurinãs, Manchineres, Culinas, Canamari, Piros e Axaninca, se espalharam desde a confluência da localidade de Pauini, Amazonas, com o rio Purus, até a região dos Andes, no Peru, aqui próximo ao Acre, tá? Os espaços do rio Juruá e seus afluentes, como também os rios Tarauacá, Muru e Moa, foram ocupados pelos povos da família Pano, Caxinauá, Jaminauá, Arara, Xixinauá, Amalca e Rununauá, tá? Eles vivem atualmente no território acreano, vivem atualmente no território acreano 15 povos indígenas, falantes de idiomas de 3 famílias linguísticas diferentes, 3 famílias, tá? Outros 4 povos indígenas, considerados isolados, cerca de 600 pessoas, habitam e têm áreas de uso no território acreano. O tempo das malocas é o tempo em que os índios ainda viviam totalmente isolados dos povos não índios. Até hoje os índios ainda contam história dessa época. Os grupos linguísticos mais predominantes na região acreana são os panos e os aruaques. Eles ocupavam, respectivamente, os rios Juruá e Purus. Expedições armadas feitas com o objetivo de matar as lideranças indígenas das aldeias e aprisionar homens e mulheres para serem vendidos para seringueiros eram chamadas de correrias. Então, pessoal, as correrias nada mais eram do que esse orquestramento de não índios, de seringalistas principalmente, de buscar nas aldeias indígenas, matar as lideranças indígenas e capturar homens e mulheres para poder escravizá-los. Se nós voltarmos aqui, a gente vai observar isso, esses ataques nessas aldeias, nessa imagem da direita. Vamos falar aqui um pouquinho sobre os povos do noroeste amazônico, tá? Os povos de línguas tucano e aruaque vivem principalmente nas margens dos grandes e pequenos rios, próximos da Colômbia, e são ótimos pescadores e agricultores. Dentro do bioma, a canoa é o seu principal meio de transporte.
Essa região do noroeste da Amazônia é habitada há pelo menos 2.000 anos por 20 povos que falam idiomas pertencentes a 3 famílias linguísticas, Aruac, Macu e Tucano. Eles somam mais de 26.000 pessoas em 538 povoados. Costumam andar muito pelo seu território e por isso conhecem como ninguém a floresta e seus caminhos, explorando seus recursos, como frutos silvestres, insetos, né? Além disso, eles são ótimos caçadores. As trocas de produtos realizadas por esses grupos dependem dos ciclos de reprodução das plantas e da quantidade das espécies de peixes e animais que existam em cada estação. Vamos falar um pouco sobre o indígena da Amazônia e a agricultura local. O modo de cultivar praticado pelos povos do rio Alpes é bem diferente do da agricultura moderna. Enquanto esta escolhe produzir apenas uma espécie de planta, o que acaba tornando o solo pobre de nutrientes e ocasiona excessos de um produto e escassez de outros. As roças indígenas produzem vários tipos de espécies, diferentes tipos de milho, de mandioca, de batata, de amendoim, de banana e etc, tá, pessoal? A diversidade das espécies numa mesma região tem um valor muito grande para esses povos. Ela faz parte de seus mitos, né? Ou seja, das histórias antigas que contam como cada grupo começou a desenvolver o cultivo das plantas, relacionando a natureza com os elementos centrais da sua cultura. Alguns lugares importantes, né? Na Amazônia, na cultura indígena, as capoeiras são o habitat preferido de pequenos animais apreciados pelos índios, como as cutias, né? E são ricas em plantas medicinais. Essas áreas também elas são valorizadas porque nelas existem espécies cultivadas que dão frutos por muitos anos, como o caso da pupunha, do buriti e do caju. Aqui nessa imagem da esquerda, nós vamos ter os igapós, né? Que também são lugares importantes. Essas áreas da floresta ficam inundadas quase que sempre, né? E é nesses locais que os peixes eles desovam e por isso são bem preservados pelos índios. Então são áreas de igapós, né? Elas são também ricas em cipós e seringa, tá, pessoal? A importância dos conhecimentos e técnicas, né? No caso aqui, a técnica indígena, né? Vamos ter aqui os conhecimentos e as técnicas utilizadas pelas populações indígenas, né? Foram desenvolvidos ao longo de séculos de ocupação, né? E experiência nessa região. Esse acúmulo de conhecimento é muito importante para criar formas de lidar com os ambientes, tá? Sem degradá-los, sem empobrecê-los. Por isso, né? É por isso que os indígenas eles conseguem manter o equilíbrio ecológico nos ambientes em que eles vivem. Então, observe essas imagens aqui. Vamos ter aqui o peixe, né, sendo assado, né? Aqui as pessoas chamam de amuquinhado, a alimentação indígena, o artesanato, né? A utilização das raízes, no caso aqui da mandioca, né? Conhecida aqui popularmente como macaxeira, onde eles fazem o beiju, né? A tapioca, né? A caiçuma, que é uma bebida parecida com a cerveja, né? Uma bebida alcoólica. Então, pessoal, chegando no momento aqui da nossa atividade, nós vamos ter aqui 3 questões, né? A nossa primeira questão diz o seguinte: o tempo em que os povos indígenas ainda viviam totalmente isolados dos povos não índios é conhecido como? Então, pessoal, de acordo com a nossa aula, o que vocês compreendem dessa questão, né? Vamos lá, a primeira opção. É conhecido como tempo das correrias, tempo do direito, tempo do cativeiro ou tempo das malocas? Bora lá, analisem de acordo com a nossa aula. E a resposta seria o quê? Ou é a letra D, né? Tempo das malocas. Então, o tempo em que os povos indígenas ainda viviam totalmente isolados dos povos não índios é conhecido como o tempo das malocas. Bora lá, então, pessoal. A nossa questão 2 diz o seguinte: os grupos linguísticos mais predominantes na região acreana são os panos e os arawaks. Eles ocupavam, respectivamente,
os rios? Letra A, Purus e Acre. B, Juruá e Acre. C, Juruá e Purus. Ou letra D, Purus e Chapuri. Então, pessoal, de acordo com a nossa aula, qual seria a resposta correta? Analisem. Então, vamos ver aqui que a resposta correta seria qual? A letra C, né? Juruá e Purus. Certo, pessoal? Então, vamos partir aqui para a questão 3, tá? Que diz o seguinte: com relação ao uso da terra entre os povos indígenas brasileiros, em meados do século XIX na Amazônia sul-ocidental, podemos dizer, entre outras coisas, que, letra A, houve a evolução técnica na agricultura. Letra B, houve ampliação do território indígena. Letra C, houve troca de conhecimentos sobre a terra. Ou letra D, houve perda da terra por parte dos indígenas. Tem essa questão aqui um pouquinho mais, né, elaborada. E qual seria a resposta? Vamos ver que a resposta seria a letra A, né, pessoal? Houve uma evolução técnica na agricultura. Então, pessoal, é isso. Quero agradecer pela atenção. Essa aula está disponível na plataforma Eduque. E até a nossa próxima aula.